Olá, eu sou o Dr. Joaquim Ribeiro e nesse vídeo nós vamos falar sobre os riscos, os perigos e as polêmicas que estão sendo geradas em torno do tema plasma rico em plaquetas, ou PRP. Então, fique até o final do vídeo, porque lá no finalzinho eu vou postar alguns outros vídeos que também estão relacionados a essa temática. Sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre algumas questões que foram levantadas em alguns outros vídeos que eu postei aqui relacionados ao PRP. Para quem não está familiarizado, PRP é uma sigla do inglês Platelet Rich Plasma, ou seja, plasma rico em plaquetas. Esse plasma rico em plaquetas, ele é um hemoderivado, ou seja, ele é derivado do sangue. O termo técnico seria agregados plaquetários, porque nestes agregados que se tira do sangue, tem fatores de crescimento. São peptídeos ou proteínas que vão ter funções de regenerar os tecidos, porque tem vários tipos de fatores de crescimento ali dentro. Não vamos entrar em detalhes, porque tem outros vídeos, eu vou deixar aqui nos cards, tem outros vídeos que eu já abordo esse tema. Hoje eu quero falar dos riscos, dos perigos e por que está sendo gerado algumas matérias bem rasas e superficiais relacionadas ao tema PRP. Bom, inicialmente foi feita uma matéria dizendo que o plasma rico em plaquetas ele é um procedimento perigoso. Quais são os perigos do plasma rico em plaquetas? Como ele é derivado do sangue, é necessário fazer uma coleta de sangue. Nesse momento, o único risco que existe é o mesmo risco que se corre quando se está fazendo uma coleta de sangue num laboratório de análises clínicas. Isso significa, então, que os riscos estão atrelados muito mais à parte técnica de coleta do sangue. Depois, é claro, existem riscos que estão presentes em qualquer procedimento, como, por exemplo, o risco de infecção por um descuido, seja na antisepsia ou no manuseio dos materiais sobre a bancada, sobre a mesa, ou no cuidado da pele do paciente quando vai realizar a aplicação desse plasma rico em plaquetas. Tomando as devidas precauções para que não ocorram infecções, o procedimento em si ele é seguro. Por quê? Quando se diz que não existe chance de rejeição e que um procedimento ele é seguro, isso é fato. Por quê? A menos que se tenha uma doença autoimune onde o teu corpo reconhece parte do teu corpo como um agente invasor, o teu corpo não vai rejeitar uma substância que é extraída dele próprio. Então vamos exemplificar. Teve uma matéria que eu não vou citar emissoras, mas que divulgou erros metodológicos, técnicos, realizados com o plasma rico em plaquetas aqui no Brasil. Então, gerou-se uma polêmica relacionada aos riscos do plasma rico em plaquetas. Essas intercorrências relacionadas a infecções, elas não estão relacionadas ao procedimento de com o plasma rico em plaquetas, mas sim a um erro metodológico relacionados aos cuidados das boas práticas atreladas à limpeza, à antisepsia e ao cuidado da pele e dos materiais que serão tratados no uso do plasma rico em plaquetas. Além disso, a matéria ela não utilizou plasma rico em plaquetas, ela utilizou plasma gel, que é um outro derivado, que não é o plasma rico em plaquetas, porque ocorre um processo ali de desnaturação proteica. Se aquece
o plasma e, ao desnaturar as proteínas, elas mudam a sua conformação. Tecnicamente, é um outro tratamento depois da obtenção do plasma rico em plaquetas. Então, com plasma, não ocorre esse tipo de processo de desnaturação. Logo, é um outro tratamento. Não é plasma rico em plaquetas, é plasma gel. Além disso, existem procedimentos no qual se obtém a gordura do próprio indivíduo e se mistura com o plasma rico em plaquetas para aplicar em outro lugar como um volumizador. Esse é um outro procedimento. Então, quando se está relacionado ao plasma rico em plaquetas, acontece muita confusão de técnicas. O plasma rico em plaquetas, a técnica do uso do plasma rico em plaquetas, ele é isolado. Depois, quando se mistura com outras substâncias, tu está destinando as funções do plasma rico em plaquetas para outro tratamento, para outro procedimento. No Brasil, o tema da regulamentação do plasma rico em plaquetas, ele ainda está atrelado aos limites de cada classe profissional. Isso significa que quem fiscaliza ou regulamenta esse tipo de procedimento é o conselho de classe de cada indivíduo. Porém, existe uma cultura no Brasil errada, onde as emissoras buscam informações dentro dos conselhos de medicina. Porém, a legislação da medicina, ela é das mais ultrapassadas quando comparadas às dos outros profissionais. Um exemplo clássico disso é o Conselho Federal de Medicina, até 2021, não regulamentava e não permitia a prática da ozonioterapia por médicos. Mas fisioterapeutas, esteticistas, farmacêuticos, biomédicos, todos os profissionais de saúde já faziam o uso do ozônio na sua prática clínica. Só foi ser regulamentado para médicos em 2021. A prescrição ortomolecular é outro exemplo. Até hoje, nós estamos em 2022, até hoje, quando você acessar o site do Conselho Federal de Medicina, diz que a terapia ortomolecular não é reconhecida e é proibida para médicos. Porém, é proibida para médicos. Não quer dizer que farmacêuticos não possam fazer, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros profissionais de saúde. Porque cada profissional, cada classe profissional, vai ser regulamentada por um órgão específico, pelo seu conselho de classe. E é ele, esse conselho, quem limita a atuação de cada profissional. Então, quando a matéria foi buscar o Conselho Federal de Medicina ou um representante médico para falar sobre o PRP, ele teve que dizer apenas o que ele conhece, ou seja, o que a medicina hoje aplica com PRP é em caráter experimental. Significa que um paciente, quando chega a um médico para fazer PRP, ele tem que assinar um termo de consentimento livre, esclarecido, de que ele vai fazer um experimento. Diferente dos outros profissionais de saúde, que já existe uma atribuição técnica para o uso do plasma rico em plaquetas. No Brasil, o conselho de classe que está mais à frente em questões legais relacionadas ao PRP é a odontologia, onde desde 2015, se não estou enganado, me corrijam aqui embaixo se eu estiver errado, desde 2015 já existe uma regulamentação específica, uma resolução específica para o odontólogo, o dentista, para utilizar o plasma rico em plaquetas nos seus procedimentos. Aí o que ele geralmente faz é enxerto ósseo com o plasma rico em plaquetas. O motivo disso é porque o plasma rico em plaquetas, como eu já disse outras vezes, ele tem agregados plaquetários e nessas plaquetas nós temos fatores de crescimento que vão contribuir diminuindo a rejeição do tecido, melhorando a resposta inflamatória, melhorando a resposta regenerativa e aumentando o crescimento celular daquele tecido que se deseja. Então, existem inúmeras comprovações científicas relacionadas aos benefícios do plasma rico em plaquetas.
Mas a cada 1000 procedimentos, um dá errado por algum motivo ou outro. Geralmente não é o produto. O produto não posso chamar de produto, porque senão ele seria regulamentado pela Anvisa. E a Anvisa não tem competência para regulamentar algo que é variável. Significa que muda de indivíduo para indivíduo. Um exemplo. Se eu coleto o meu sangue, ele vai ter uma dada concentração de plaquetas de onde eu vou extrair os fatores de crescimento. Se eu coletar o mesmo volume de sangue de outro indivíduo, ele vai ter uma outra concentração de plaquetas e logo também terá uma outra concentração de fatores de crescimento. Logo não tem como padronizar a resposta. Por esse motivo é tão difícil fazer ensaios clínicos com plasma rico em plaquetas. Entretanto, existem ensaios experimentais em células, em animais e em vários outros modelos, dos quais já se teve inúmeras comprovações científicas dos seus reais benefícios. Existem estudos clínicos também, mas todos os estudos clínicos, eles são um pouco fracos metodologicamente, porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. E aí quando se tenta igualar tudo como se fosse algo igual, dá um desvio padrão muito grande, quer dizer que dá uma diferença muito grande da resposta de um para outro. Então, são estudos mais difíceis de serem realizados, porém existem os estudos de caso. Mas aí a gente está entrando em mérito de análise de estudo científico, não compete a esse vídeo. É só importante salientar que, quando alguém me pergunta, existem comprovações científicas, como o motivo desse vídeo é justamente para eu esclarecer uma dúvida de uma seguidora que ela perguntou, existem comprovações científicas com relação ao plasma rico em plaquetas no uso estético? Existem inúmeros, muitos. Eu vou postar 10 artigos científicos aqui do ladinho, que são os primeiros que aparecem quando se faz uma busca por artigos nesse tema. Então eu vou postar esses 10 aqui, mas existem muitos outros. E não só sobre estética como na ortopedia, mas como ela pediu, apenas com relação aos estudos científicos do efeito do plasma rico em plaquetas, na estética eu vou postar alguns aqui do lado. E depois eu posto o link aqui embaixo também. Então fiquem à vontade para clicar ali e procurar e ler com mais precisão quais foram os resultados obtidos nesses estudos. Mas em resumo, quase todos os procedimentos realizados com plasma rico em plaquetas, eles têm benefícios. É claro que, como qualquer procedimento, existem aqueles que acabam tendo alguma intercorrência. Mas o uso do plasma rico em plaquetas, ele é seguro, porque é realizado a partir de um derivado próprio daquele indivíduo. Por isso que chamamos de terapia autóloga. Então entendo que quando algum procedimento, alguma técnica, ela tem comprovação científica, eu preciso analisar não a conclusão, se teve efeito ou não teve efeito positivo, e sim a metodologia. É o método científico que vai tornar relevante aquele achado científico. Por exemplo, existem estudos que se realizam com casca de tomate. E aí se obtém a seguinte resposta. A casca de tomate apresenta proteção contra os raios ultravioleta, quando colocados sobre a pele. Essa é a conclusão do estudo. Porém, é viável se cobrir com casca de tomate para se proteger da radiação ultravioleta? Não é viável. Então os estudos vão mais a fundo e tentam isolar qual é a partícula, qual é a molécula que está presente na casca do tomate e que causa a proteção contra os raios ultravioleta. Então não adianta eu achar artigos científicos que comprovem que determinada técnica ou produto ele é eficaz e não analisar a metodologia utilizada para chegar àquela conclusão. O plasma rico em plaquetas
É assim também. A dificuldade de se realizar estudos em humanos com o plasma rico em plaquetas ocorre porque não tem uma padronização de concentração e nem de metodologia relacionada à utilização do plasma rico em plaquetas. E ainda assim, apesar disso, nós temos muitos estudos relacionados aos benefícios do plasma rico em plaquetas. É claro que existe aí uma questão política e reservas de mercado relacionadas à utilização da técnica, porque no momento em que ela é liberada para todo mundo realizar, todos vão se beneficiar da técnica utilizando os agregados plaquetários. Mas quando tu limitar apenas uma classe profissional, aí tu está reservando o mercado para aquela classe profissional. E isso seria ilegal. Então, no Brasil ainda existe muito essa corrida atrás de uma reserva de mercado e acaba que quem não é beneficiado com o procedimento é o próprio paciente, por questões políticas. Mas, então, resumindo aqui, nós temos os agregados plaquetários com fatores de crescimento que são seguros, o que torna o procedimento mais arriscado é quando tu procura um profissional que não tem a competência ética para realizar aquele procedimento. E quando eu falo ética, é ele se reconhecer como um profissional que realmente está prestando muita atenção na metodologia aplicada para aquele procedimento. Aí você vai cair em um local que não vai ter limpeza adequada, que não vai ser realizado o cuidado da pele adequadamente quando tratando-se de estética, que não vai utilizar os materiais certos para coleta e que vai utilizar métodos antigos. E quando eu digo métodos antigos, é porque o plasma rico em plaquetas fora do Brasil já é um método antigo. Hoje se usa o IPRF, que é a fibrina rica em plaquetas. E o plasma rico em plaquetas, ele tem efeitos positivos, porém é 1/3 dos efeitos positivos que nós temos no IPRF. Então, só frisando, no Brasil recém agora chegou o PRP. Só que fora daqui é utilizado o IPRF já, porque o PRP já ficou para trás. Então, quando nós pensamos em oferecer o melhor para o paciente, nós somos limitados às questões legais. No Brasil, nós podemos realizar o IPRF e podemos realizar o PRP. Só que o profissional tem que ir atrás do conhecimento para modificar a técnica do PRP e aplicar o IPRF, que é o que se tem mais resultado hoje em dia. Só mais um outro ponto de atenção. Quando ouvir falar do PRP, tem que ver se ele foi aplicado isoladamente ou associado a outro tipo de técnica. Quando ele é isolado, não existem riscos, pois os riscos estão relacionados à coleta adequada, ao tratamento adequado e à aplicação adequada. Então, o seu sangue não vai lhe causar mal, a menos que tu tenha uma doença autoimune. E quando eu digo o seu sangue, estou me referindo aos derivados do seu sangue. Mas, se o sangue foi contaminado na hora que coletou, aí é um risco. Se ele foi contaminado na hora que aplicou, é um risco. Se ele foi contaminado na hora que trabalhou o sangue para a obtenção das plaquetas, é um outro risco. Mas são riscos que estão presentes na coleta de sangue, como eu falei lá no início desse vídeo, na coleta de sangue para uma análise sanguínea, quando se pede para fazer o perfil lipídico, glicemia, colesterol e outras análises. Então, esses mesmos riscos que se tem quando se faz uma coleta de sangue para análise, são os riscos que se vai ter quando se faz o procedimento de plasma rico em plaquetas. São erros técnicos e não relacionados ao plasma rico em plaquetas. Espero ter respondido a sua pergunta. Então, a pergunta foi: PRP na pele tem comprovação científica? Estarão aqui os artigos, alguns artigos, você pode pesquisar mais artigos, tem comprovações científicas, sim.
E quais são os riscos de fazer o PRP? Os mesmos riscos de coletar sangue para fazer uma análise clínica, uma análise sanguínea do seu sangue. Tá? Então, por isso que nós, como profissionais de saúde, nós desconsideramos que existam riscos relacionados ao PRP. Os riscos estão relacionados ao procedimento de coleta, procedimento de tratamento ou procedimento de aplicação. Ficou claro? Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que tenha gostado. Se esse vídeo te foi útil, compartilhe com os seus pares. Se inscreva aqui no canal e deixe o seu like. Até mais!